Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia sobrenatural, aleluia. Glória a Deus, que madrugada poderosa, toda honra, toda glória ao Cordeiro de Deus. Como está a expectativa do seu coração? Aumenta a expectativa do seu coração, nós vamos viver algo estrondoso da parte do Senhor, aleluia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais um dia. Quero profetizar um tempo de muito avivamento nesses dias. Nós estamos em contagem regressiva, né? Aleluia, glória a Deus. Falta pouco para nós estarmos todos juntos, né? Vivendo uma grande expansão da glória de Deus. Estou muito feliz por aquilo que Deus está fazendo, por aquilo que Ele, né, vai continuar fazendo sobre a terra e sobre cada um de nós. Amém? Já vai abrindo comigo em Êxodo 34. Hoje é Êxodo 34. Se você puder, abra comigo aí. Êxodo 34. Amém? Êxodo capítulo de número 34. Aleluia. Gente, tô muito feliz, né? A gente tô numa consagração um pouco mais puxada pela conferência, mas faz parte, tá sendo muito bom, tá sendo um tempo maravilhoso, amém? Glória a Deus, toda honra e toda glória ao Senhor Jesus, né? Aumenta o seu odre, aumenta a sua estrutura espiritual, aumenta tudo aquilo que você pode aumentar para poder receber aquilo que Deus vai estar fazendo, aleluia. Nós vamos viver algo estrondoso, poderoso, né? Como eu disse para vocês, o que os olhos não viram, o que não chegou ao coração do homem é aquilo que Deus vai fazer na nossa conferência, amém? Vai ser um tempo sobrenatural, aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, amém? Aleluia, glória a Deus. O que você não pode esquecer de levar para... Quem já fez a mala? Quem aí já fez a mala? Quem já arrumou as suas coisas? Quem já separou aí o que você vai levar, o que você não vai levar? Quem já pediu a ceia, né? Como eu disse para vocês, vocês têm que levar a ceia, né? Nós ceiamos 3 madrugadas consecutivas, amém? Então, leva para você, leva para o seu irmão. Se você vai levar alguém da sua família, leva para você, para esse parente, para essa tia, para esse pai, para essa mãe, para esse irmão, aleluia? Então, leva aí, amém? No nome de Jesus. Glória a Deus. A Paula falou, eu tô quase. A Paula tá lá na Europa. Aleluia. Ó, já comprei a passagem. Glória a Jesus. Então, você não pode esquecer de levar uma blusa de frio. Não pode esquecer. Gente, uma blusinha assim de frio, ó, dessa aqui aguenta, ó. Porque assim, vai estar um frio de 11, 12 graus. Se tiver muito frio, ó. Uma blusinha assim, ó. Dessa daqui, que seja quentinha. Aí você vai colocar uma calça térmica. Levar uma meia, né? De tênis. Não, então, ó, lembra, nossa conferência, ela é diurna e noturna, então, né, a gente tem ela, na verdade, ela é diurna e madrugadeira, né? A gente tenta terminar ali de noite, 7, 8 horas da noite, né? Mas a gente sabe que na madrugada a gente vai buscar poder e glória, né? Glória a Jesus. E aí na madrugada tem o orvalho, é friozinho, então é bom você ter uma calça térmica ou um moletom, ou você tem uma calça térmica ou você tem um moletom. A Cristina já fez a mala. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então, querido, ó, já comprei a roupa térmica, meu puffer, pelo... Uau, glória a Jesus. Então, o que você não pode esquecer? O look de frio, tá? Pra você usar na madrugada. Às vezes você vai usar lá cedinho pra descer pra tomar o café da manhã. Você que vai dormir na estância, né? Lá, gente, a estância, pra quem nunca foi, ó, na quinta-feira nós vamos fazer uma live para tirar todas as dúvidas de vocês. Quinta-feira, às 7 horas da noite, tá bom? A estância, para quem nunca foi, é um lugar gramado. É tipo assim, é tipo uma fazenda, tá? É tipo um lugar assim, gramado, tem muito verde. Então, é um lugar retirado, assim, mais da cidade. É um lugar mais de campo, né? Então, para você entender que realmente, né, vai fazer bem mais frio lá. Lá na oração da madrugada tem fogueira, tudo, mas, gente... Quem já esteve na oração da madrugada, você vai ver os vídeos, tá todo mundo de touca, né? Aí a gente começa ali fritar na unção, a gente começa a suar. Só que a hora que chega ali, amém? Glória a Deus. Ó, a gente tava fazendo itinerário ali, né? O horário da madrugada. A madrugada vai começar 2h30 da manhã. Então,
Então, para você chegar lá no local da oração da madrugada, você vai ter que acordar pelo menos 2h15, meio com a roupa já preparada ali, vestiu a roupa e desce lá para a oração da madrugada. 2h30 já vai começar a oração direto. Nós vamos começar diretamente a oração, tá? Então já vai começar ali um tempo de oração. E eu acredito que 3 horas da manhã já tá começando o culto, tá? Então vai ser bem puxado. Agora imagina que você saiu da plenária às 6, 7 horas da noite. E aí foi jantar e tal. Então você não pode, se você quiser tá bem, né, pra madrugada, bem pro outro dia, você tem que dormir pelo menos um pouquinho. Então, eu quero que você entenda que o nosso cronograma é puxado. Então, você que chega na quinta-feira o culto começa às 7 horas, certo? Aí, 2h30 da manhã, da quinta pra sexta, já tem a madrugada. A madrugada geralmente vai das 2h30 até 5 da manhã, 4h30 da manhã. É um culto poderoso, nós estamos debaixo do governo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo fala assim, continua, a gente continua. E a plenária ali, 8 horas da manhã, o louvor vai começar, tá? Então, o que eu quero pedir pra vocês? Gente, não atrasem, porque não percam o louvor esse ano. Não cheguem só na hora da palavra. Eu sei que às vezes vocês estão atrasados. Gente, não percam nada. A adoração esse ano está incrível. Juliana Nogueira, cheia de fogo. Amém? Espada na mão e tocha na outra. Aleluia. E é verdade, gente, se falar pro povo que 2h30 começa, 1 hora da manhã o povo tá lá, orando, tá? Pra pegar lugar. É nesse nível. Não precisa ser pra tanto, né, gente? Não precisa ser pra tanto. Mas eu quero que você aumente a sua expectativa. Amém? Vamos orar para nós começarmos? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade, Pai, do nome santo de Jesus, eu oro, Senhor Deus, te agradecendo por esse dia. Obrigada, Senhor Deus, por mais um devocional. Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, nesse domingo, Senhor Deus, na segunda, na terça, todos os dias, para adorar o Teu nome, para, Senhor Deus, se encher da Tua glória. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, Pai, e nós cremos, Pai, que o Senhor está fazendo algo grande sobre a terra. Nos inclui, Pai, nos Teus projetos, nos usa, Senhor Deus, naquilo que o Senhor precisa. Pai, nos trata, nos edifica, Senhor Deus, nos melhora. Senhor, nós nos submetemos ao nome de Jesus e declaramos, Pai, que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Obrigada, Senhor, por esse domingo. Abençoa, Senhor Deus, esse início de semana. Eu já quero profetizar, Pai, um início de semana abençoado, cheio de livramento. Pai, nós estamos em contagem regressiva para a nossa conferência de avivamento. Nós vamos viver algo estrondoso, como nunca visto antes sobre toda a terra. Obrigada, Pai, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Toda honra, glória, poder e majestade somente a Ti. Senhor Deus, abre os céus da revelação. Fala pra gente aquilo que está por detrás, Pai, de Êxodo 34. Nós queremos não ler só a palavra, mas ter a revelação que existe por detrás da palavra. Abre um céu profético de glória. Abre, Senhor Deus, um céu profético aqui de avivamento. Pai, que essa unção venha nos nossos ossos e que nós possamos ser tomados dessa unção no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vocês aceitam um cafezinho? Abre comigo aí em Êxodo 34, fazendo favor. Amém. Glória a Jesus. Vamos lá. O Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas, de pedra como as primeiras. Nelas escreverei as mesmas palavras que estavam nas tábuas que você despedaçou. Esteja pronto amanhã cedo para subir ao Sinai, apresentar-se diante de mim no topo do monte. Ninguém deve acompanhá-lo, aliás, ninguém deve aparecer em parte alguma do monte. Não permita sequer que os rebanhos pastem próximo do monte. Moisés cortou as 2 pedras de pedra como as primeiras. Logo de manhã subiu ao monte Sinai, conforme o Senhor havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu em uma nuvem e ficou ali com Moisés e anunciou seu nome, Javé. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: Javé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia. Sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Eu amo ler isso daqui. Isso daqui fala da pessoa de Deus. Isso aqui fala da essência de Deus. Javé, o Senhor, o Deus da compaixão e de misericórdia. Sou lento em me irar e cheio de amor e fidelidade. Cubro de amor 1000 gerações. Contudo, não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração. Aí as pessoas falam que maldição hereditária não existe,
Queridos, quando Deus fala, eu trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, significa que nós podemos pagar o pato daquilo que o nosso pai, a nossa mãe, nossos avós, nossos bisavós fizeram. Uma vez que nós estamos debaixo do nome de Jesus e servindo o Senhor Jesus e nós rejeitamos toda a maldição, ela é quebrada, amém? Mas para isso nós precisamos viver debaixo do sangue de Jesus, nós precisamos ter uma vida com Jesus, amém? Agora eu estou, Êxodo 34, verso de número 8. No mesmo instante, Moisés se prostrou com o rosto no chão e adorou. Em seguida disse, Senhor, se é verdade que te agrada de mim, peço que nos acompanhes na jornada. É verdade que o povo é teimoso e rebelde, mas eu te peço que perdoes nossa maldade, o nosso pecado. Toma-nos como tua propriedade especial. Olha que lindo isso. Toma-nos como tua propriedade especial. O Senhor respondeu, faço hoje uma aliança com você na presença de todo o seu povo. Realizarei maravilhas jamais vistas em nação alguma ou lugar algum na terra. E todos ao seu redor verão o poder do Senhor. O poder temível demonstrarei em seu favor. Em favor de quem? Do povo? Não, de Moisés. Moisés está fazendo uma aliança com Deus. Deus está fazendo uma aliança com Moisés. Observe com atenção, porém, tudo que eu lhe ordeno hoje. Irei à sua frente e expulsarei os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus e os heveus e os jebuseus. Tenha muito cuidado para não assinar tratados com povos que vivem na terra para a qual você está indo. Se fizer, seguirá pelos maus caminhos deles e cairá numa armadilha. Em vez disso, destrua os altares idólatras. Despedace as colunas sagradas e derrube os postes dedicados a Deus Aserá. Não adore outros deuses, pois o Senhor, cujo nome é Deus zeloso de seu relacionamento com vocês. Não faça tratado algum com os povos que vivem na terra, no culto no culto a seus deuses. Eles se prostituem e oferecem sacrifícios. Eles os convidarão para comer dessas ofertas e você aceitará o convite. Depois aceitará que as filhas deles, as quais sacrificam aos outros deuses, se casem com seus filhos. Elas seduzirão os seus filhos para que se prostituam adorando outros deuses. Não faça para si deuses de metal fundido. Então Deus está falando, eu não quero mistura, eu não quero que vocês façam aliança com esses povos, porque se os seus filhos casarem com as filhas desses homens, eles vão acabar se perdendo no meio do caminho, porque essas mulheres adoram outras coisas e vão acabar contaminando, né, os filhos de Deus ali, os israelitas. Celebre a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Coma seu pão sem fermento, conforme lhe ordenei. Celebre essa festa anualmente, no tempo determinado, no mês de Abib, pois é aniversário de sua partida do Egito. As primeiras crias de todos os animais me pertencem, incluindo os machos das primeiras crias de seus rebanhos, bois e ovelhas, para resgatar a primeira cria de sua jumenta. Entregue ao Senhor como substituto um cordeiro ou um cabrito. Caso você não resgate o animal, terá de quebrar o pescoço dele. Quanto aos primeiros filhos homens, será obrigatório resgatá-los. Ninguém deve se apresentar diante de mim de mãos vazias. Vocês têm 6 dias na semana para fazer trabalhos habituais, mas no 7º dia não deve trabalhar, mesmo na época de arar e colher. Celebre a festa da colheita com os primeiros frutos da colheita de trigo. Celebre também a festa da última colheita no final da safra. 3 vezes por ano, todos os homens de Israel comparecerão diante do soberano, o Senhor Deus de Israel. Expulsarei as outras nações diante de você e aumentarei o seu território para que ninguém cobice sua terra enquanto você comparece diante do Senhor, seu Deus, 3 vezes por ano. Não ofereça o sangue de meus sacrifícios com pão que contenha fermento, e não guarde até a manhã seguinte carne alguma de sacrifícios da Páscoa.
Quando fizer colheita, leve à casa do Senhor o melhor de seus primeiros frutos, está falando da primícia. Não cozinhe o cabrito no leite da mãe dele. O Senhor também disse a Moisés: escreva todas essas palavras, pois elas representam termos da aliança que eu faço com você e com Israel. Moisés permaneceu no monte com o Senhor 40 dias e 40 noites. Durante todo esse tempo, não comeu pão e nem bebeu água. Tem gente que fala assim, mas será que Moisés não bebeu? Gente, a Bíblia é explícita. Olha só, Moisés está indo agora pela segunda vez, porque na primeira o povo fez o bezerro de ouro. E aí Moisés despedaçou as tábuas. Mas olha aqui, agora Moisés está subindo no monte. E a Bíblia vai dizer em Êxodo 34, 28, Moisés permaneceu no monte com o Senhor 40 dias e 40 noites, ou seja, 40 dias completos. Durante todo esse tempo, não comeu pão e nem bebeu água. Ou seja, Moisés se alimentou somente da glória de Deus. Apóstolo, cientificamente, biologicamente isso é possível? Pela ciência, não. Mas nós precisamos entender o contexto. Deus, ele é o dono da vida. Deus, ele dá vida. Ele sustenta. Então aqui nós estamos diante de um cenário que a glória de Deus estava em cima do monte e essa glória de Deus alimentou Moisés. A gente faz um jejum de Esther de 3 dias sem comer nada e sem beber nada, a gente quase morre. A gente entra, né? Porque hoje a gente come muita coisa tóxica. Hoje a gente come, né? Comia, né? Então você fez o reset, você não come mais. Não come açúcar, não come glúten, não come, né, lactose. Então o que acontece? Você vai fazer um jejum de Esther, que você vai ficar 3 dias, você vai se desintoxicar. Então, às vezes, você passa muito mal. Então, hoje eu sei que tem gente que fica até 7 dias sem beber água e sem comer nada. É possível? É. Mas eu creio que para um tipo de jejum tão radical e absoluto como esse, você tem que ter um chamado. Não vá fazer algo que Deus não chamou você para fazer, porque é muito perigoso e pode sim, né, um jejum total, um jejum absoluto, se você não estiver realmente debaixo do discernimento do Senhor, tá? Você pode passar muito mal e às vezes, né, ter complicações, amém? Complicações renais, principalmente, amém? Então Moisés ficou 40 dias e 40 noites e escreveu os termos da aliança, os 10 mandamentos nas tábuas de pedra. Quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as 2 tábuas da aliança, não percebeu que o seu rosto brilhava. Olha só. Pois ele havia falado com o Senhor. Quando Arão e os israelitas viram o brilho do seu rosto, tiveram medo de se aproximar dele. Eu quero que você entenda que foi tanta glória de Deus nessa segunda vez que Moisés foi, que o rosto de Moisés estava todo com pó de ouro, eu creio, né? Brilhoso, luminoso. Quando Arão e os israelitas viram o brilho do rosto de Moisés, tiveram medo de se aproximar dele. Moisés, porém, chamou Arão e os seus líderes da comunidade, que se aproximavam, e Moisés falou com eles. Em seguida, todo o povo se aproximou, e Moisés lhe transmitiu todas as instruções que o Senhor tinha dado no Monte Sinai. Quando Moisés terminou de falar com ele, cobriu o rosto com o véu. No entanto, sempre que entrava na tenda da reunião para falar com o Senhor, tirava o véu até sair. Depois transmitiu ao povo as instruções que o Senhor lhe dava. E os israelitas viam o brilho do seu rosto. Então Moisés cobria novamente o rosto com o véu até voltar a falar com o Senhor. Eu quero que você entenda aqui o profético dessa palavra. Quando nós nos deparamos com uma pessoa que está em contato com a glória de Deus, o rosto dessa pessoa, ela brilha. Essa pessoa, ela tem uma luz, ela tem um cheiro, ela tem um aspecto diferente, amém? Tem gente que você fala assim, nossa, quando você chega no ambiente, irmão, é gostoso, a hora não para, a hora, a gente entra num kairós, é muito bom a gente conversar, a gente entra numa dimensão de glória, porque, queridos, esse tipo de pessoa que está no centro da presença de Deus e está se alimentando do Senhor, não só tem o rosto brilhando, mas está sendo um portador da presença de Deus, amém? Nós ontem entramos numa série de lives proféticas, né? Então eu quero trazer aqui para você hoje, de forma profética e avivada, certo? Aqui, o profético desse texto, nós vamos continuar no tema que nós estávamos ontem, amém? Então, a presença do Senhor, ela vai deixar marcas visíveis em mim e você.
E eu quero que você entenda algo. Moisés desceu do monte com o rosto brilhando. E nós muitas vezes, queridos, não entendemos a dimensão da glória de Deus que nós vamos desfrutar no secreto. Quando você entrar no secreto, fala: Senhor, manifesta a tua glória. Me enche, Senhor Deus, da tua presença. Fala: Senhor, aumenta o meu odre para que o teu Espírito Santo habite dentro de mim. Queridos, muitos querem ser usados por Deus, mas não estão dispostos a passar tempo com Ele. Moisés tinha um rosto que brilhava. Queridos, você talvez já encontrou um irmão que você senta perto dele, você conversa com ele, você arrepia tudo, você sente a glória. Você fala assim: meu Deus, a atmosfera muda quando essa pessoa chega. Eu tô com dor de cabeça, essa pessoa chega, a dor de cabeça passa, porque a opressão no mundo espiritual, ela tem que bater em retirada. Lembra que eu falei pra vocês? Quando nós nos deparamos com o ungido de Deus, ele chega na nossa casa, o ambiente muda. Você sabe por quê? Tem pessoas que carregam metros da glória de Deus manifesta ao redor dessa pessoa. Queridos, tem pessoas que carregam a opressão aonde ela chega, o ambiente fecha, é um céu de treva, porque essa pessoa, ela não anda sozinha, ela anda cheia de demônio, então aonde ela vai, ela oprime as pessoas. Mas, em contrapartida, nós temos um remanescente na terra, que é um povo cheio do Espírito Santo, que quando eles entram em qualquer ambiente, o que eles carregam e manifestam é glória. Você pode estar com dor de cabeça, a glória que está sobre a vida daquela pessoa, a presença do Espírito Santo, ela invade e ela toma o ambiente, quebrando os grilhões locais, os grilhões da atmosfera natural e espiritual, e isso é sobrenatural. Então a presença de Deus, ela tem que deixar uma marca em você. Queridos, nós sabemos que uma pessoa, ela carrega o fruto do Espírito quando a gente vê que ela carrega um espírito de pacificação. Ela não inflama ninguém, ela pacifica. Ela: não, fulano, não é desse jeito que você está pensando, não. Ei, isso é coisa da sua cabeça, fulano é uma benção assim. Ou vamos orar por ele. Gente, vamos parar de perder tempo com isso, vamos focar no que é importante. Queridos, nós precisamos ser esse povo que sai do secreto com o rosto brilhando, tombando o perfume do Espírito Santo, tombando o cheiro da presença do Espírito Santo. Nós temos que ser esse povo que quando fala, se arrepia até o tutano do coração da outra pessoa. Fala assim: fulano, o que é isso? Estou toda arrepiada. Você sabe por que a pessoa arrepia? Porque o poder de Deus que está na sua vida toca no espírito, na alma e no corpo dessa pessoa. Aí ela sente a manifestação do poder, que é Tobia sábia. Queridos, a pessoa, ela consegue reconhecer que há algo especial em você quando, além de falar, ela sente. Ela percebe, a atmosfera muda. Então Deus está levantando sobre a terra pessoas que carregam a marca dele, o cheiro dele, a presença dele. Você precisa carregar o cheiro do Cordeiro nos teus poros. Você é lavado pelo sangue do Cordeiro, mas você ainda não tem dimensão do poder que há no sangue, no nome de Jesus, porque você não pede revelação. Você viu hoje o que eu orei na madrugada sobre você. Nós começamos a entrar na sala do despojo. Deus liberou hoje sobre nós, sobre essa madrugada, sobre aqueles que estavam naquele horário. O que? Autoridade no nome de Jesus, mas antes tem que ter revelação. Amém? Então, tem muita gente querendo ser usado por Deus, muita gente querendo ser, né? Porque eu quero falar e eu quero que as pessoas sintam o Espírito Santo. Mas aí eu pergunto para você passa tempo com o Espírito Santo? Você conversa com o Espírito Santo? O Espírito Santo senta com você? Anafulama. Queridos, o segredo da presença do Espírito Santo. O que é a presença de Deus? É a presença do Espírito Santo. Manifesta habitando em nós. Tem que passar tempo com Ele. Tem que entrar no quarto, fechar a porta e falar: Jesus, desce com a tua glória. Me acha. Amém? Então, queridos, a unção não vem naquilo que a gente fala que faz. A unção vem naquilo que a gente carrega. E para carregar as coisas em Deus, nós precisamos passar tempo com Ele. Amém? Não adianta falar assim: eu sou, eu faço. Não. Deus, quando Ele está em você, isso vai se manifestar e vai se propagar de forma natural. Você não vai nem precisar falar Matu Petébia. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós carregamos a glória de Deus, as pessoas vão falar assim: você pode fazer uma oração para mim? Vou contar um testemunho no final aqui para você. Me lembra de contar um testemunho poderoso, amém? Um testemunho poderoso, tá? Que eu fui num local, nada a ver, uma pessoa manifestou e era um local improvável. Mas por quê? Quem carrega a presença, carrega as chaves do reino de Deus, amém? Então Deus, Ele é um Deus de segundas chances, é um Deus de misericórdia, é um Deus que abençoa 1000 gerações daquele que o ama. Ou seja, sabe você que está fazendo aliança com o Senhor, Deus vai ter benevolência com as suas 1000 gerações, com as gerações futuras que virão se o Senhor Jesus não vier sobre a terra, amém? Então agora,
As tábuas foram quebradas, mas agora Deus está falando assim, olha, eu vou dar mais uma chance. Moisés, você vai cortar as tábuas de novo, você vai subir novamente. Só que agora, olha só, agora Moisés está descendo com o rosto cheio de glória, amém? Foi Moisés que quebrou as tábuas, porque Moisés ficou irado com aquele povo. Moisés ficou irado com o erro, Moisés ficou irado com o pecado. E queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você não entendeu Moisés, mas eu e você devemos também ficar irada com o pecado. Nós devemos ficar uma ira santa, falar assim, Deus, eu abomino isso, eu não aceito isso sobre minha casa, sobre minha família. Eu vou guerrear pelo meu filho. Senhor, eu não aceito, Pai. Meu filho, a minha filha, meu esposo, minha esposa. Eu não aceito, Senhor Deus, esse local está nessa situação. Eu vou entrar em guerra, eu vou entrar em batalha, eu vou entrar, Senhor. Nós não devemos aceitar o pecado, o erro, queridos. E nós devemos ter um posicionamento, amém? E deixa eu falar aqui algo para você, você quer viver a manifestação poderosa de Deus, mas a sua casa é profana. Não adianta você ser uma mulher de Deus, um homem de Deus e você deixar as coisas, você tem governo sobre a sua casa. Aí você deixa o seu filho fumar lá dentro. Você deixa ele trazer a namorada lá para dentro. Você deixa ele escutar esses funk pesado do diabo lá dentro. Ei, pai, mãe, você que tem autoridade na sua casa, você que é aí o dono da sua casa, você deixa o seu filho fazer o que quiser, aí você quer falar de santidade? Deixa eu falar. Quando Deus quer habitar no local, Ele quer primeiro a santidade do local. Deus, Ele habita no seu coração porque você se santificou. Mas se você quer que Deus habita, se você quer que as pessoas entrem na sua casa e falem assim, o que tem aqui dentro? Quem aqui frequentou a minha casa, já teve o privilégio de vir aqui na minha casa? Amém? A minha casa não é um lugar que eu convido todo mundo, que eu trago todo mundo. Eu entendo sobre, né, a gente não abrir a porta para todo mundo de qualquer jeito. Mas todo mundo que já esteve aqui na minha casa sabe. Aqui tem uma atmosfera de glória. Dá vontade de ficar aqui dentro. Dá vontade de permanecer aqui dentro. Queridos, pensa bem. Todo dia sai uma oração para o mundo todo. A oração aqui o dia inteiro. Então não tem como não sentir a glória. As pessoas vêm dormir aqui e falam assim, apóstola, um anjo me ministrou essa noite, vivi uma cura poderosa, tive uma experiência poderosa. A minha casa é santificada ao Senhor. Então, aí você quer, eu quero que Deus desça na minha casa. Mas você permite o profano entrar. E queridos, pai e mãe, você tem autoridade sobre seus filhos. Filho, aqui dentro dessa casa você não escuta a música do mundo. Você pode escutar lá fora, mas dentro dessa casa você não escuta. Filha, aqui dentro dessa casa você não traz bebida. Aqui dentro dessa casa você não fala palavrão. Porque essa casa aqui é consagrada ao Espírito Santo. Essa casa aqui é um lugar que é a santa habitação de Deus, da presença de Deus. E eu não quero que Deus só habita na minha vida, no meu coração. Eu quero que Deus habita no seu quarto, na cozinha, na sala, no banheiro, no telhado, em todos os locais. Eu quero que a presença de Deus seja palpável aqui dentro. Eu quero que esse lugar seja um território de paz. Amém? Glória a Jesus. E eu vou falar outra coisa aqui para você. Não se faz aliança com aquilo que Deus mandou destruir. Deus falou que ia destruir os amorreus, os ferezeus, e Deus está falando, olha, não faz aliança com gente errada. Você sabe o que é o problema de muito cristão hoje? Que Deus mandou tirar e Ele não tira. Deus mandou não fazer aliança e Ele está fazendo aliança com gente errada, gente torta. Queridos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente está fazendo alianças que está trazendo corrupção. De uma forma inconsciente, talvez não tão fatídica ali naquele momento, mas daqui a pouco vai trazer prejuízo. E eu vou falar para você, se Deus mandou se afastar, se afasta. Se Deus mandou você sair dessa mesa, você sai. Não faça aliança com o profano, não faça aliança com aquilo que Deus falou que não é para você fazer. Às vezes, é um irmão em Cristo que quer ter uma aliança comigo. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou uma pessoa... Tem gente que fala assim, eu tô fazendo uma aliança com essa pessoa. A minha aliança é com Jesus e com meu marido. Minha aliança é com Jesus e com meu marido. Nós podemos ter comunhão em Cristo. Minha aliança é com Jesus e com meu marido. A aliança para mim é algo sagrado, é algo inabalável. Você faz uma aliança com a pessoa hoje, você briga com ela amanhã e você fez aliança. Amém? Então nós precisamos tomar muito cuidado. Queridos, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente, amém? Jesus é suficiente nas nossas vidas. Nós precisamos entender isso. É umas alianças que aí você depende emocionalmente, Não, queridos, nós devemos depender emocionalmente somente de Jesus, somente do Espírito Santo, amém? Então você não faz aliança com aquilo que Deus mandou você destruir. Então, as primícias, tá? Você vê que aqui no texto Deus fala sobre as primícias. E eu vou falar hoje para você algo. As primícias do nosso tempo é muito... A nossa maior moeda não é dinheiro. A nossa maior moeda
não é, queridos, o que você tem de talento. A nossa maior moeda é o tempo. E eu vou bater na tecla com você. Queridos, é muito fácil dar dinheiro. É muito fácil dar uma primícia de valor. Difícil é dar primícia do seu tempo. Difícil é dar primícia. Nós damos a primícia para Deus do tempo todas as madrugadas. Porque agora nós estamos orando de forma ininterrupta 24 horas. Mas nós como ministério, vai fazer 3 anos que nós estamos todos os dias. Nós estamos desde as 2h45 da manhã até as 5h12 dando de primícia ao Senhor esse tempo. Nós já consagramos o nosso dia ao Senhor. Queridos, nós precisamos sim honrá-lo, né, com as primícias, né? Eu não estou falando que uma coisa tem que ser substituída, não. Eu estou falando que nós temos que dar primícia de tudo que nós temos de melhor. Tudo que nós temos de melhor. Amém? Nós precisamos dar primícia de tudo que nós temos de melhor. Só que para mim, a coisa mais importante, mais difícil de dar é tempo. E Deus quer no dia de hoje tempo. E eu preciso dizer para você quer ter unção? Você vai ter que começar a dar tempo para Deus. Você quer carregar a unção? Você vai começar a ter que dar tempo para Deus. Deus ama quem senta todo dia, meia hora, 40 minutos, 1 hora, pega a Bíblia, lê, ora, medita na palavra. Isso é tempo para o Senhor. E, queridos, isso para o Senhor é muita coisa. Porque tem gente que nem lembra de Deus no dia inteiro. Vive somente pela sua própria vida, pelas suas próprias coisas. Amém? E a glória de Deus, ela recompensa aquele, querido, que permanece no Monte Santo do Senhor. A glória de Deus, queridos, Deus honra aqueles que o buscam. Eu quero dizer algo para você. Nenhuma oração, ela vai ser em vão. Nenhum jejum vai ser em vão. Tudo aquilo que nós fizemos para o Senhor, que nós estamos fazendo, ou que nós já fizemos para o Senhor, tudo isso é acreditado sobre a nossa vida espiritual. Então não deixe de fazer as coisas que o Senhor está te pedindo. Mas até hoje eu nunca vi alguém ter unção que não se separou para o Senhor. E nós estamos falando o quê? De unção. Nós estamos falando de pessoas que carregam a unção, que têm estrutura. Então nós entramos hoje na palavra, nós entramos numa série agora, que nós estamos caminhando aí em contagem regressiva sobre a conferência. Então ontem eu falei para vocês que a unção não é arrepio, mas essa é uma manifestação de que alguém carrega a unção. A unção de Deus, como eu expliquei para vocês no dia de ontem, a unção de Deus é o quê? É a presença de Deus se manifestando sobre uma pessoa, capacitando uma pessoa com glória, poder, amém? Autoridade, amém? E presença. Então, vamos lá, 2 Reis 2:1 de novo. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias ao céu num redemoinho, Elias partiu de Gigal e Eliseu o seguia. Amém? Então, olha só, Deus tomou Elias. E a capa desceu sobre a vida de Eliseu. A capa, quando desce sobre a vida de Eliseu, a unção automaticamente vem sobre a vida de Eliseu. Então agora Eliseu carrega a unção, carrega a presença do Espírito Santo sobre ele, né? Então eu quero que você entenda que naquela época não era todos os homens e mulheres que tinham o Espírito Santo, mas somente aqueles que Deus predestinou para serem intermediadores entre Deus e o homem. Então a unção, queridos, não é um título, a unção não é um poder, não. A unção é Deus habitando e capacitando uma pessoa. Mas aí a pergunta é, como que nós fazemos para ter mais unção? E as pessoas querem unção sem pagar o preço e sem viver o processo. Tem muita gente querendo viver uma manifestação depois de receber uma impartição. E eu preciso dizer algo para você. Você pode manifestar um nível de poder, mas essa unção avassaladora que você deseja, você vai ter que pagar um preço. E a unção, quando ela não é alimentada, ela vai atrofiar dentro de nós. Então, a unção é uma manifestação da presença de Deus sobre nós, dentro de nós, através de nós. A primeira unção da conversão. Quando me converti, o Espírito Santo veio habitar no meu espírito. Quando eu recebo o Espírito Santo, eu sou empoderada, você é empoderado pelo Espírito Santo. Então, quando uma pessoa está carregando uma unção significativa, quando eu falo significativa, é uma unção que está, queridos, porque quando o Senhor nos unge, o Senhor nos levanta, é para nós, né, sermos uma influência e um transbordo na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, na vida do próximo. Então Deus vai colocar mais da presença para você manifestar o reino dele. Então a unção é a manifestação da presença de Deus, produzindo uma capacitação sobrenatural dentro de nós, e isso vai produzir em nós, tá, autoridade. Poder, sabedoria, discernimento, milagres, curas, libertação, governo espiritual, direcionamento. Amém? Então, eu li com vocês ontem Isaías 61.
o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. E o que é esse o Senhor me ungiu? O Senhor te selou, o Senhor te capacitou. Quando nós recebemos, queridos, o batismo com o Espírito Santo, nós somos ungidos com autoridade. Queridos, quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, nós somos empoderados de uma forma diferente. Agora, você já evangelizava, mas agora você vai ter uma ousadia para evangelizar. Amém? Eu quero trazer aqui para você os passos para nós conseguirmos ter uma unção genuína, violenta, avassaladora e estrondosa. E eu quero dizer para você que nós precisamos respeitar os passos, porque se nós fizermos qualquer um desses passos mal feito, nós teremos um perigo, uma brecha da unção ser contaminada. Como diz lá em Eclesiastes ou Provérbios, que quando a mosca cai ali no perfume, pode contaminar todo um trabalho. Certo? Ou seja, imagina que nós temos um frasco de perfume, a mosca cai ali dentro, ela estraga ali dentro, ela contamina o perfume. Então, o que eu quero trazer aqui para você? Você precisa carregar uma unção limpa, sem mácula, pura, santa. Amém? Porque a unção, quando ela é genuína, ela transforma. A unção, quando ela é genuína, ela aviva pessoas. Vocês falam assim, apóstola, eu encontrei seu ministério, comecei a escutar os devocionais, eu tô avivada, Por quê? Eu carrego a unção do avivamento, mas para essa unção trazer essa pessoa, ser confrontada a buscar, se posicionar, ela tem que ser limpa, tem que ser pura, amém? Então o primeiro passo para nós termos uma unção genuína é a conversão genuína, amém? Então antes de Deus dar unção para nós, existe a cruz. E existe nós nos submetendo, amém, à obra que foi feita lá na cruz. Então, antes da autoridade vir sobre as nossas vidas, nós precisamos nos arrepender do pecado. Nós precisamos falar, Jesus, me cura, me liberta, me tira desses cativeiros. Antes de Deus dar poder, existe o quê? A rendição. Existe uma vida que reconheceu que errava, que pecava, que fazia as coisas erradas. Então, por que nós... deixa eu falar para você. Não adianta você querer unção se você não tiver, morrido para o velho homem. Você precisa morrer para as obras que você fazia no mundo. Você precisa fazer morrer essa velha natureza de ira, de raiva, de pornografia, de pecado. Queridos, você quer ter unção pecando? Isso é altar contaminado. Então deixa eu falar para você. Primeiro, Deus tem que limpar o altar. Primeiro, Deus tem que tirar as raposinhas. Deus vai derramar glória, unção e poder, mas primeiro Ele tem que limpar. Primeiro Ele tem que limpar o altar do seu coração, Ele tem que limpar você. Primeiro Ele tem que arrancar o pecado, Ele tem que tirar essa essência do velho homem, aquilo que Satanás construiu a vida toda. Ele tem que tirar o orgulho, Ele tem que tirar essa soberba, essa altivez, Ele tem que tirar essa rebeldia que você tem, essa falta de submissão que você carrega. Porque se você não nascer de novo, porque se você não viver em Cristo plenamente, tomando a cruz, negando a si mesmo todo dia, infelizmente você não vai conseguir viver essa violenta unção e manifestar uma unção pura, genuína, verdadeira. Você precisa ter uma nova identidade. Então, o primeiro passo para nós carregarmos uma unção genuína é ser uma nova criatura em Cristo, nascer de novo, ter identidade. E nós precisamos, queridos, ter um coração alinhado com o coração de Deus. E obediente, fiel e, mais importante, ter uma aliança. Uma aliança inabalável com o Senhor. Ninguém recebe plenitude da unção, presta atenção. Você pode até receber a unção em partes, mas ninguém recebe a plenitude. Plenitude é o todo. É o que o Senhor quer fazer com o todo. Ninguém recebe plenitude da unção sem primeiro dar o passo da conversão genuína. Pois se você se converteu, mas tem áreas que ainda não estão convertidas, eu sinto muito, você vai tomar porções da unção e não vai conseguir viver na plenitude da unção. Amém? Uma vez que nós nos posicionamos, e isso é um processo de libertação, é um processo de cura, é um processo que Deus está tirando os espinhos, está limpando o altar, está tratando você em todas as áreas, e esse tratar vai continuar por muito tempo. E aí você vai ver depois que você já está curado, liberto, que de tempos em tempos Deus ainda vai lá e faz um tratamento. Deus ainda vai lá e mostra alguma coisa dentro de nós que ainda precisa ser tirada, como foi no Pessá, a questão lá que eu trouxe com vocês, a questão da iniquidade. Amém? Segundo passo, agora entra uma fase extremamente importante. Nós precisamos buscar, bater na porta. A Bíblia vai dizer que todo aquele que bate, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Então é como eu disse para você, a fonte é inesgotável e está pronta para transbordar todo o tempo. O problema é nós que não temos vasilha. O problema é nós que não sabemos chamar e pedir a unção. Queridos,
para nós carregarmos unção, nós vamos ter que ter compartimento. Mas para nós termos compartimento, nós vamos precisar buscar o Senhor. Porque se nós não tivermos entendimento de quem Ele é, do que Ele faz, de como Ele age, de como ele se move, se nós não tivermos revelação da pessoa de Jesus, da pessoa de Deus, da pessoa do Espírito Santo, se nós não tivermos um nível de relacionamento, eu sinto muito, você não vai ter a plenitude da unção. Então, a unção, ela não é produzida por uma conferência. Você está aí na conferência, você vai sentir unção, Deus vai tocar em você, mas aqueles que se consagraram e já caminham em consagração há muito tempo, eles serão tombados por essa unção, derrubados por essa glória, tomados completamente, de uma forma sobrenatural, porque eles não só estão alargando o odre, eles estão se preparando para buscar, estão buscando da parte de Deus ter mais essa unção, de uma forma sobrenatural e avassaladora, amém? Então o segundo passo aqui, o primeiro passo é ter uma conversão, é ter o altar limpo, o segundo passo é uma vida de busca, amém? Então a unção não é produzida num dia que você foi no evento, não, a unção, queridos, você pode sair daquele local com unção, mas você vai ter que depois buscar Jesus para poder alimentar aquilo que você está recebendo. Então, em João 6,63 diz assim: as palavras que eu lhes tenho dito são espírito e são vida. Quando nós colocamos a palavra de Deus dentro de nós, essa palavra produz dentro de nós vida, odre, expansão. Essa expansão de Deus dentro de nós nos abre compartimento para receber mais de Deus. Por exemplo, lá no começo, quando você começou a buscar Jesus, você sentia Jesus de um jeito. Hoje você sente Jesus de uma outra forma. Porque quanto mais o nosso nível de entendimento, nosso nível de consagração, o nosso nível de santidade aumenta, maior, tá? É a glória de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus, o empoderamento de Deus se manifestando dentro de nós. Amém? A Bíblia, a consagração, a santidade produz conhecimento, discernimento, sabedoria. Então nós precisamos o quê? Ler a palavra de Deus. Jejuar, orar. Não adianta a gente querer fazer um jejum, porque agora nós vamos expulsar um demônio. Querido, eu tenho uma mentalidade que o cristão ele tem que estar pronto toda hora, todo dia. O cristão ele precisa estar pronto todas as horas, todos os dias, em todo o tempo. Queridos, é o cristão que tem que estar pronto. Eu vejo as pessoas, eu vou me preparar, eu vou me consagrar. Você tem que viver de consagração em consagração. Mas Satanás, ele não tem medo de unção, ele tem medo de santidade, como eu disse para vocês. O seu estilo de busca define o nível de santidade que você carrega. E lembra que santidade, queridos, é aquilo que vai proteger a unção. A unção é a manifestação de Deus em você. Mas a santidade é o seu estilo de vida. A santidade é o perfume do Espírito Santo na sua vida. Porque quanto mais santidade, mais o Espírito Santo habita em você. Amém? A unção, ela vai ser gerada sobre as nossas vidas através da palavra, através da busca, através, de nós buscarmos, através do jejum, através da oração, através da consagração, através da adoração. Olha, eu vou dar uma ferramenta para você. Se tem algo que gera unção sobre nós e abre céus, se chama adoração. Adoração, mas lembra, olha só como você cresceu na unção. Você se converteu e aí você escutava louvores mais almáticos, porque você estava num processo de cura e de libertação, você estava na primeira fase, que é a fase da conversão. Então você escutava louvores que falavam que você vai passar na prova, você vai dar glória a Deus e que esse tempo de deserto vai acabar e glória a Deus por isso, e esse louvor é essencial para essa fase. Mas daqui a pouco você começou a jejuar, você começou a buscar. E aí você já entendeu que Deus é bom. Agora você quer algo que manifeste o poder e a glória dele. Agora você quer algo que manifeste o poder e a glória dele. Agora você quer escutar um louvor. Gente, todo louvor de alta manifestação do poder e da glória de Deus, ele está adorando a Deus diretamente. A ele a honra, a ele a glória, Santo, santo, santo. Aquilo que exalta o Senhor. Então hoje, você vê que o seu espírito não se satisfaz mais com qualquer louvor. Seu espírito não se satisfaz mais com qualquer pregação. O seu espírito, ele tem fome de picanha espiritual, ele quer um alimento mais denso, mais profundo, e você está sempre em busca de algo maior. Por quê? Quem consagra, quem expande odre, está sempre querendo mais fogo, mais glória, mais unção. Amém? Então, a adoração, o jejum. Você começou a jejuar lá atrás, você jejuava num nível, aí daqui a pouco aquele nível parece que não estava fazendo mais efeito para você. Você fala, não, vou aumentar esse jejum. Porque o teu espírito está pedindo um novo nível de consagração no jejum. Porque aquele que você superou, aquele nível de jejum. E queridos,
Quem quiser ter autoridade, uma fé lá em cima, é jejum, precisa jejuar, amém? Então, a unção, ela é gerada através do nosso estilo de vida, santidade. A unção é gerada através da consagração e de todas as ferramentas de edificação que a gente coloca sobre a nossa vida. Quando você lê a palavra, essa unção está sendo gerada dentro de você. E, queridos, para mim, ler a palavra todo dia é um remédio, é um bálsamo, porque quanto mais eu leio a palavra, mais uma mentalidade do reino de Deus, de quem Ele é, do que Ele faz, do que Ele está fazendo, vem sobre a minha vida. Você quer ter autoridade no nome de Jesus, mas você não lê a Bíblia. Queridos, nós precisamos entender as obras de que Jesus fez. Você quer ter um relacionamento com Deus Pai, mas você não sabe o que Ele fez. Você não entende, você não conhece o que Ele deixou sobre Ele aqui na terra. Você quer ter, você quer ser amigo do Espírito Santo, mas você não conhece as passagens onde o Espírito Santo está se manifestando. Então eu vou falar uma coisa, eu estou dando uma chave poderosa para você. É entender e conhecer a Bíblia e estar sempre lendo ela. A Bíblia tem camadas de revelação. Você lê ela primeiro, você entende. Na segunda, você já vai entender coisas que você não entendia. Na terceira, os downloads do céu vão se abrindo. A revelação de Deus vai dando revelação para aqueles que têm já estrutura para suportar aquela revelação. Porque a revelação só vem quando você tem estrutura para discernir e suportar a revelação. Amém? A unção ela é gerada através, da nossa exposição a ambientes de glória. E aonde é o ambiente de glória? Olha só, a unção ela vai vir quando nós expomos a nossa vida a um ambiente de glória. O secreto é um ambiente de glória. Ler a Bíblia é um ambiente de glória. Colocar uma adoração é um ambiente de glória. Ir numa conferência, ir numa igreja, assistir um culto. Quando nós expomos a nossa vida a um ambiente de glória, ali haverá unção. Toda unção é transbordada e recebida. Mas para você receber, o altar precisa antes estar limpo. A vida precisa estar alinhada. Eu creio que sim, nós podemos receber certos níveis de unção e Deus, com essa unção, limpar, tratar, curar. Tem gente que fala assim, mas às vezes a gente vê pessoas caindo no poder de Deus. E o que acontece depois? Queridos, se essa unção é genuína, essa unção vai transformar você. Ou ela vai ampliar, ou ela vai trazer mais ousadia em áreas da sua vida. Amém? Mas eu quero trazer algo aqui para você. A unção de Deus não é cair. O cair é uma manifestação, dentro desse poder de Deus que está acontecendo. A unção é a manifestação da presença, que pode, muitas vezes, a pessoa sentir com arrepios, com choro, pulando, caindo, rolando, apagando. Enfim, cada um vai receber essa manifestação de poder de uma forma. Mas o que eu quero abordar aqui com você é o seguinte: se o nosso altar do nosso coração não estiver limpinho, você não vai conseguir viver a plenitude. E o que eu tenho aprendido com Deus nos últimos 2 anos, que Ele não precisa só da alma e do espírito limpinho, do corpo também. O corpo, se ele estiver todo contaminado de porcaria, intoxicado, não consegue receber a plenitude da unção. O corpo tem que estar saudável para receber a plenitude da unção. Deus me deu Reset 27. E Ele me ministrou que para receber um nível alto de visão na unção, de amplitude, nós temos que ter um corpo, nós temos que ter domínio próprio do corpo. Porque, queridos, não adianta nada você ter domínio espiritual, domínio emocional e o corpo, que você não cuida. O corpo é o templo. Então, Deus não entra direto no Santo do Santo, Ele tem que passar pelo átrio. O que eu quero dizer com isso? O que Deus falou comigo, aqueles que desejam alto nível da unção, a unção da águia, precisa ter corpo edificado, corpo limpo, porque Deus respeita o modelo do tabernáculo. Deus não vai acessar Santo do Santo, Ele não vai invadir o lugar santo, se ele não entrar pelo átrio primeiro. Então, nossa vida, o nosso corpo é um tabernáculo. A nossa vida espiritual é um tabernáculo. O corpo é o quê? O corpo é o átrio. Amém? A nossa alma é o lugar santo. E o nosso espírito é o santo do santo. Deus quer coabitar em nós. Deus quer habitar em nós, em todas essas esferas. Mas para isso, Ele precisa que nós tenhamos estrutura em cada uma delas. Dentro do nosso corpo, nós precisamos ter uma estrutura física. Nós precisamos estar com a mente saudável. Nós precisamos estar com o corpo debaixo do domínio próprio. Você não pode ser tomado por cumilança, por fazer só o que a sua carne quer. Porque se você não domina esse corpo, como que Deus, esse corpo, esse ato, ele não é rendido ao Senhor. Amém? Esse ato é o lugar de sacrifício, sacrificar sua vontade, seu desejo. Então Deus, Ele quer habitar na sua alma. Mas se você não tem estabilidade emocional, como que Deus faz isso?
E Deus quer, queridos, que você tenha um espírito rendido, porque nesse local Ele quer tomar, Ele quer invadir, Ele quer te visitar. Então, querido, a unção, ela vai ser colocada sobre nós, uma vez que nós estamos num ambiente de fogo, num ambiente de glória, culto, conferência, congresso, escolas ministeriais, né? Escolas proféticas, escolas de avivamento. Quando a gente faz uma imersão, vocês já fizeram diversas imersões comigo, ali é um ambiente de glória, com oração da madrugada, ler a Bíblia. Então, tudo que nós praticamos, que Deus está ali se manifestando, vai vir um nível de unção sobre nós. Amém? E essa unção vem das ferramentas de edificação, porque nós estamos buscando e adorando o Senhor. Mas a unção mais preciosa é aquela que vem do céu. Queridos, Deus libera a unção direta do céu para os seus filhos. É só você bater na porta. Amém? É só você bater na porta. Eu sei que você quer muito que um homem de Deus, uma mulher de Deus coloque a mão na sua cabeça. Mas eu preciso dizer para você, você tem acesso à fonte. E eu preciso ensinar você a acessar a fonte. É muito bom alguém orar por nós e profetizar poder, manifestar transferência de unção. Mas você tem acesso à fonte. A fonte está aí. Mas às vezes a gente acha que da fonte não pode vir nada para nós. Quebra hoje essa parede de limitação, essa fortaleza. Queridos, a maior parte da unção que eu recebo é direto da fonte. Ontem eu estava intercedendo, eu quase caí várias vezes no chão. A glória, o céu rasgar. Eu falei, Deus, será que eu vou ficar aqui sozinha? E quem me segura? Manamastubiacaia. Então, queridos, o céu já está aberto. Nós entramos no secreto, o céu está aberto. Amém? Agora eu preciso trazer aqui para você. Nós sabemos que Elias e Eliseu caminharam juntos, sim ou não? Eles caminharam junto. A Bíblia vai dizer que Elias lançou a capa e ele chamou Eliseu deixou suas parelhas de boi e Eliseu começou a acompanhar ele. Os historiadores dizem que entre 7 e 8 anos que foi essa caminhada dos dois juntos. Mas quando a gente lê o texto, parece que foi do dia para a noite. Eu preciso que você entenda. Se você não respeitar os processos, onde Deus está forjando a estrutura, você não vai suportar a unção. E Eliseu teve que se submeter a Elias como seu mentor, seu pastor, seu ajudador. E ele veio ali para ser auxiliador e ajudador. Mas a promessa sobre ele é de ser o profeta que vai substituí-lo. E eu preciso dizer aqui para você, o processo de Eliseu para receber a capa dobrada, ele não foi fácil, porque ele teve que se submeter a uma pessoa. Ele teve que, antes de exercer, aprender. E tem muita gente hoje no reino de Deus, os filhos de Deus, eles querem já começar a fazer. E eu preciso que você entenda, antes de começar a fazer, nós precisamos aprender a nos submeter. Nós precisamos aprender os princípios para fazer, os princípios para carregar unção. Tem gente que já quer começar a manifestar unção, mas nós precisamos aprender princípio de suportar unção, princípio para carregar unção, princípio para receber, princípio para permanecer avivado e nos locais a quais nós conquistamos em Deus pelas nossas consagrações. Então, você vai ver que cada renúncia, cada sacrifício na vida de Eliseu vai liberar o quê? Um nível de aprovação onde Deus, na travessia do Jordão, ele vai dar o quê? A capa completa. Amém? Quando Elias pergunta para Eliseu, o que você quer que eu te faça? Essa pergunta, ela vem direto do próprio trono de Deus. Porque, queridos, para nós pedirmos algo, nós temos que ter vontade. Deus, ele não sai bombardeando as pessoas com unção. A gente precisa gerar vontade. Deus, eu quero a porção dobrada. Eu quero a capa completa. Eu quero, Senhor Deus, ser um homem ou uma mulher de Deus, Senhor Deus, usado, mas antes me dá estrutura para carregar isso. Amém? Então a gente vai ver que Elias chama Eliseu e agora Eliseu vai ter que acompanhar Elias na jornada. Aí vai ter, ali no texto a gente vai ver 4 estações. A primeira estação é Gigal. É o que? É lugar de circuncisão. É o lugar que ele dá conversão. É o lugar onde Deus está tratando você. Você está na olaria de Deus. Gigal, o lugar da circuncisão. O lugar do corte, o lugar do tratamento. Gigal significa o lugar do corte. Quem não passa pela estação de Gigal não vai conseguir sustentar uma unção pura, genuína. E aí o que precisa morrer em Gigal? O pecado, a carne, a vaidade, o ego, o orgulho. Em Gigal, querido, Deus precisa tratar o seu caráter. Em Gigal, Deus precisa falar, ei, isso daqui não pode ir para a próxima estação. É nessa estação aqui que eu vou tratar você. Eu estou prometendo para você a capa completa, a dobrada. Mas antes eu preciso tirar de você o pecado, a vaidade, o ego, o orgulho, a altivez, cantar, possomento. Porque isso daqui vai derrubar aquilo que eu estou construindo em você. Então é melhor você deixar tudo aqui para que na próxima estação você entre
para viver os benefícios da próxima. Amém? Tem gente querendo viver na segunda, na terceira. Tem gente vivendo essa estação, flertando com as outras e passeando nas outras sem ter estrutura para estar nas outras. Queridos, nós precisamos entender o nosso tempo. Qual que é a estação que você está na sua vida? O problema é que às vezes você está na sua estação reclamando, porque você está comparando a sua vida, você está ali comparando a sua vida com fulano, beltrano, mas você não está respeitando a estação daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Tá, se eu estou numa estação de tratamento, eu estou deixando Deus me tratar. Eu não vou assumir compromisso que eu ainda não estou habilitado para estar fazendo, porque eu estou numa fase de tratamento. Depois da estação de Gigal vem a estação de Betel. E em Betel significa casa de Deus, lugar de encontro, lugar da presença. Queridos, você sabe o que tem que morrer? Você sabe o que tem que morrer em Betel? A distração, a superficialidade. Tem que morrer em Betel, queridos. Toda distração que Satanás usa para te afastar do secreto. Queridos, em Betel tem que nascer uma vida de intimidade genuína com o Senhor. Em Betel, você precisa consolidar uma vida com Deus genuína, mais profunda. Em Betel, você sai de pisar na areia ou águas no tornozelo para entrar em águas profundas. Em Betel precisa ser constituído o quê? Queridos, aqui que está o segredo da unção. Primeiro é libertação, é tratamento, é cura, é Deus tratando o caráter. Depois, nós vamos passar por um tempo de busca e Deus vai falar assim, ei, consolida comigo, consolida na minha presença, um lugar de busca, um lugar de tratamento, consolida comigo um lugar de frequência e constância. Tem que morrer superficialidade, a distração. Aí vai entrar a estação de Jericó, lugar de muralha, de bloqueio, de fortaleza. O que precisa morrer? O medo, o trauma, a insegurança, as limitações, a mentalidade de derrota. Não adianta você ter vida com Deus e não enfrentar as suas maiores guerras. Não adianta você ter intimidade com o Espírito Santo e estar sempre com medo. Querido, se você não se levantar nas batalhas, em autoridade, vou só dar um exemplo para você. Você começou a orar comigo na madrugada. Você entrou em Jericó. Você entrou na estação de Jericó. Porque antes você fazia seu devocionalzinho em casa. Ou seja, você já tinha caráter tratado, Gigal. Aí você já tinha vida com Deus, Betel, todo dia. Mas você falou assim, não, eu preciso autoridade, eu preciso guerrear. E você começou a orar na madrugada, você começou a esticar seu jejum. Aí começou a morrer o quê? As lutas, as guerras da mente, da alma, porque você começou a ter mais autoridade. Deus começou a ampliar a sua mentalidade. Deus começou a colocar em você a resistência da Barquelinoxóbia. Aí, queridos, vem a última estação, que é a estação do Jordão. O que é a estação do Jordão? Lugar de travessia, lugar de morte, de transformação, lugar sobrenatural. Querido, você sabe o que vai ter que morrer aqui no Jordão? Aí Elias vai pegar o manto, pá, abre o Jordão abre, aí eles vão atravessar na travessia do Jordão. Põe na tua cabeça, Jordão é lugar de transição. Jordão é lugar de transicionar na unção, na identidade espiritual. Mas entre a margem do Jordão e chegar entre abrir aqui o Jordão e atravessar todo o Jordão até a outra ponta, existe um processo. E nesse processo, o controle que você tem sobre lugares, pessoas, tem que morrer. A autossuficiência, a necessidade de entender tudo, o medo do desconhecido. Queridos, nesse local você tem que entrar numa dependência totalitária de Deus. Porque muitas vezes, muitas coisas acontecem, você quer entender. Deus, mas por quê? Queridos, tem coisa que Deus vai te explicar, mas é daqui 3, 4 anos. Tem coisa que Deus não vai te explicar, porque não cabe a você. E nesse local nós precisamos entrar na total dependência de Deus. E uma vez que você atravessa o Jordão e consegue entender que Ele é supremo, ainda que você não entenda o que Ele está fazendo, mas você continua glorificando. Ainda que você não entenda como que Ele fez, mas você entende que foi Ele que Ele fez. Aí você atravessa o Jordão. E aí a porção dobrada, ela vai vir sobre você. Porque Deus, Ele não confia a capa dobrada, a plenitude da unção para qualquer pessoa. Tem que ser alguém que passa por esses 4 níveis. E você vai ter que atravessar o Jordão para tomar posse da plenitude da unção. E a plenitude da unção, quando ela vem sobre você, significa que você tem não só estrutura, você tem uma mentalidade, você tem fidelidade, você tem honra, você carrega os princípios do céu e da terra, você é uma pessoa que suporta a pressão dessa unção, porque toda unção, queridos, na plenitude, ela traz o bônus e o ônus. E existe perseguição, existe batalhas espirituais a serem enfrentadas por causa de uma nova unção. E você precisa estar pronto. Mas se você não passar essas 4 fases de forma genuína, eu sinto muito em te dizer, você não vai conseguir
manifestar essa unção. Você pode receber, mas para reter tem que ter odre. E se você não tiver estrutura, você não retém. Tem gente que recebe em parte a unção. E essa parte, essa porção que você recebeu, se você não alimentar, eu sinto muito. Amém? Eu quero profetizar que você está entrando no Jordão de Deus para tomar posse de uma grande unção do Senhor. Amém? E se você está nas outras estações, que o Senhor te dê graça e sabedoria. Um dia abençoado para você e para sua casa. Amo você poderosamente.